É tempo do habitual comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Já vamos falar da entrevista de José Sócrates, que se refere a si diretamente, mas antes vamos falar da CGTP. Cumpriu-se a manifestação com algum impacto. Como é que viu esta primeiro tem aquela piada de ter havido aquele braço de ferro de passar na ponta ou não passar, e enfim, Arménio Santos acabou por arranjar ali Arménio Carlos. Arménio Carlos, desculpe. Arménio Carlos arranjou ali um compromisso, enfim, acabou por passar na ponta, não é mesmo? Lembra-se que há uma semana ainda estávamos sem saber se havia ou não. E eu disse aqui que achava que a CGTP não tinha razão, que acho que era estar a ir um pouco longe demais e, portanto, que esperava que o bom senso prevalecesse. Nem sabíamos se a CGTP iria desafiar o governo, a ordem pública, a lei, chame-se o que quiser. A CGTP acabou por não o fazer. E, portanto, escolher a via do respeito pela legalidade, o que acho que foi uma boa opção com toda a franqueza. Acho que outro caminho seria perigoso. Mas passaram na mesma na ponte. Passaram de autocarro. Fizeram e muito bem. Fizeram muito bem, passar e decorreu de forma ordeira, e assim é que deve ser. É evidente, tiveram um dia de chuva, tiveram tudo isso, mas eu digo, com franqueza, é a minha opinião, a minha avaliação, eu esperava muito mais pessoas. E há aqui várias questões que são postas. Porquê? Foi a semana do orçamento, foi a semana das medidas de austeridade. Lembramos sempre daquela manifestação anti-troika, independente, sem partidos, sem sindicatos, de setembro de 2012. Essa, de facto, foi uma manifestação de centenas de milhares de pessoas. Chegou-se a falar num milhão de pessoas, como se lembra. Aqui, falar em 100 mil pessoas, o que é exagero. Não foi filmado de helicóptero do ar. Mas aquilo que se podia ver, de facto, aliás, via-se pela cara dos organizadores, em minha opinião. E no facto de Arménio Carlos ter logo marcado nova manifestação, ter saltado para estúdios de televisão a falar imediatamente a seguir. Acho que não correspondeu às expectativas que o próprio tinha. Pode ter tido influência essa questão da ponte. Agora, há muita gente que me tem levantado, em mensagens que mandam, tudo, devia falar nisto, ou diga isto. Também é bom sinal que cada vez mais gente ouve este espaço da CMTV, já sabemos que sim. Mas dizer, já viu, vai tudo de autocarro, é tudo organizado, e quanto é que é pago com dinheiros públicos? Aqui há tempos pôs-se uma questão, a Câmara de Lisboa há muito tempo que apoia a festa do Avante, também apoiou quando eu era Presidente da Câmara de Lisboa, começou com a engenheira Abcacis. E às tantas, julgo que o Ministério Público veio perguntar, saber se seria legítimo ou não, seria bom o uso de dinheiros públicos, mas é uma tradição, era da cidade de Lisboa, depois passou para a margem sul. E aqui, a festa do Avante é uma manifestação cultural, de qualquer forma. Uma manifestação extraordinária e, portanto, eu, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, achei que era bom para Lisboa continuar a dar esse apoio. E não interromper, como outros sucessores meus, António Costa continua a apoiar, tanto quanto sei. E, portanto, aqui põe-se a questão de saber se as câmaras e alguns autocarros de câmaras aparecem nestas manifestações. Imagino, para a minha página no Facebook também muita gente diz que isto é legítimo, os sindicatos organizarem desta forma. Eu acho que o que se põe para muita gente, por isso fora a manifestação anti-troika, é que estas manifestações têm um ar cada vez mais de organizado. Nas reportagens, aliás, que a Comunicação Social fez, nos escritórios de sindicatos, viu-se tudo a ser preparado, os cartazes. Na manifestação anti-troika via-se que os cartazes eram artesanais, eram fabrico espontâneo. Portanto, eu acho que há uma diferença na capacidade de mobilização por causa disso. Concorda com aquilo que disse Paulo Portas, que os mais pobres não estavam nesta manifestação? Não, eu acho que Paulo Portas quer dizer que os mais pobres não estão em movimentos políticos ou sindicatos. Talvez, por estarem tão dizimados pela austeridade, talvez não tenham força, mas acredito que alguns mais pobres, ou bastante, estavam também nesta manifestação. Embora, Paulo Portas o que tenha dito é que há muita gente sem voz e que não participa em manifestação e que vive muito mal, principalmente fora das grandes zonas urbanas. Agora, os que estão pior nas zonas urbanas, acredito que muitas dessas pessoas, ou várias dessas pessoas, participaram na manifestação. Podemos considerar que Paulo Portas podia estar a querer dizer que grande parte das pessoas que se manifestaram no sábado seriam as que vão ser afetadas por este orçamento de Estado, como, por exemplo, a função pública, não é? Sim. E esses que não são, de facto, os mais pobres, não é? Não, são pessoas, tem sido dito, não é que os mais pobres não sofram com a crise que estamos a viver, mas as medidas deste orçamento atingem fundamentalmente a função pública e pensionistas e, portanto, as pessoas que têm relações de remuneração com o Estado. E essas, de facto, não são das manchas mais pobres da sociedade portuguesa. Pode ser que fosse a isso que Paulo Portas se referia.
E, de facto, há muitas pessoas, nós conhecemos por esse território fora, coitados, que nem vão a uma reunião, nem a um comício, nem seja o que for, e, portanto, que são também vítimas do crescimento negativo da economia portuguesa e do que tem varrido o país nos últimos anos. Deixamos a CGTP, vamos então à entrevista de José Sócrates. Escolheu precisamente a imagem da semana, esta entrevista ao jornal Expresso, podemos ver, é a imagem escolhida para a imagem da semana, é uma entrevista de José Sócrates à revista do jornal Expresso. É uma longa entrevista e com alguns aspectos, eu diria sui generis, até a linguagem que usa José Sócrates é algo diferente. Por exemplo, chama-lhe de bandalho, incomodou a forma como ele abordou. Há um amigo meu que hoje me lembrou que não nos ofende, ninguém nos pode ofender sem o nosso consentimento. A frase é da Eleanor Roosevelt. Mas devo dizer o seguinte, essa linguagem não é nova em José Sócrates. Cada um escolhe a linguagem que entende e usa as palavras que estão de acordo com a sua personalidade. Eu julgo que o que interessa para Portugal e para o sistema político português é saber as razões pelas quais José Sócrates terá dado esta entrevista que aparece num contexto de movimentação que não é escolhido ao acaso. José Sócrates aparece a lançar um livro sobre a tortura. José Sócrates dá esta entrevista. José Sócrates foi um programa de televisão no sábado à noite. José Sócrates tem cá Lula da Silva para apresentar o seu livro. Fez um jantar com ministros do seu governo no sábado à noite. Será tudo isto por acaso? Não acredito. Acho que José Sócrates, por outro lado, não faz isto concertado com António José Seguro. Acho que há aqui, de facto, uma triarquia, há aqui uma troika, se quiser, António José Seguro, António Costa, José Sócrates, que vai lutando pelo espaço no presente e futuro do Partido Socialista. José Sócrates, falámos aqui a semana passada em como António Costa ainda pode querer disputar a liderança a António José Seguro. Mas quando se pensa na razão pela qual José Sócrates faz isto, vamos ver o seguinte, será que há alguém que tem ambições políticas, insulta membros do governo estrangeiros, o centro-direita, diz mal até das elites aristocráticas do seu partido, a que chamar aristocráticas, diz o que diz também do Presidente da República, quer dizer, ele dispara em todos os sentidos e com uma linguagem como referiu, pronto, que eu não vou qualificar, mas muito sui generis, pelo menos. E, portanto, uma pessoa que faz isto, ele dá ar de quê? De que não precisa de ninguém. Há muita confabulação sobre os rendimentos de José Sócrates, está bem na vida, se não está, isso é com a vida dele. Eu não sou nem investigador, não sou jornalista, não sou juiz, não sou polícia, não tem a ver com isso. Tem a ver é com a atitude dele. Ele tem o ar em que diz, eu não quero saber de nada, eu ataco todos, eu não preciso de ninguém. Ele chega a dizer, eu não devo candidatar-me a presidenciais nenhumas porque não estou para depender outra vez do favor popular. Ou seja, o favor popular que são eleições. Portanto, há uma atitude de distanciamento de José Sócrates em relação a tudo e todos, que pode ter dois tipos de consequências. Mas é estratégico, na sua opinião? Pode ser, porque há uma atitude que é, isto é mesmo verdade, afasta-se, não quer saber de nada. Há outra que é correr por fora um pouco do sistema político na sua configuração atual, dos seus dirigentes, dos seus termos de funcionamento. Eu acho que José Sócrates demonstra com a sua linguagem um síndrome muito grande da falta de poder, de ter perdido o poder. Vê-se que ele fala sempre, foca-se sempre naquela época, em temas daquela época. É um pouco estranho. Alguém quer projetar-se para o futuro, vir dar uma entrevista a repisar os temas mais difíceis para si próprio. É original, pode dizer assim, é sintoma de coragem? Não sei. Há uma margem estreita entre a coragem e a inconsciência e, portanto, eu não sei se será sintoma de coragem. Agora, para a vida política portuguesa, o que representa, eu não posso deixar de ler, esta entrevista é dada ao principal órgão da imprensa escrita portuguesa, o Semanário, não diário, e, portanto, é uma entrevista com todo este destaque, em que se pode perguntar assim, mas será para limpar a imagem dos casos mais difíceis que teve? Não.
No fundo, se observarmos a entrevista, ele sempre justifica todas as questões que são levantadas sobre ele. Mas vamos àquilo que lhe diz respeito diretamente, e começamos por esta, é onde ele usa o termo bandalho. O senhor insinuou que José Sócrates era homossexual. Ele diz que no debate em que os dois éramos candidatos às legislativas em 2005, eu queria obrigá-lo a falar disso e a dizer isso. É uma falsidade extrema, como outras. Quem for ouvir o debate vê. O que estava em causa e foi posto em cima da mesa, Zapatero era Presidente do Governo de Espanha, tinha meses antes aprovado legislação sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu entendi sempre, tal como tinha sido aprovada a legislação sobre a interrupção da gravidez, que vinha aí essa legislação. E várias vezes insisti com José Sócrates, como com os outros dirigentes, num debate a 5, qual era a posição deles sobre esses temas fraturantes. Porque acho que isso deve conhecer antes de eleições e não as pessoas não falarem disso e depois das eleições aprovarem essa legislação. Mas, de algum modo, a forma como se expressou pode ter parecido uma insinuação? Então, nesse debate, nunca. Eu já fui candidato. Eu só tenho uma pessoa que se queixou de mim em termos de insinuações, foi José Sócrates até hoje. Já disputei não sei quantas eleições. Nunca ninguém, e as pessoas conhecem mais ou menos o meu estilo, é que José Sócrates fala de mim muitas vezes como se tivesse perdido as eleições comigo. Parece um trauma, não é só comigo, com Passos Coelho, com Cavaco Silva. Quer dizer, eu tenho falado dele ao longo destes anos, já me ouviu dizer isso, elogiando várias qualidades dele. Já disse, eu nem acho que a crise que Portugal vive, como muita gente diz, seja culpa de José Sócrates. Digo sempre, há uma grande componente de responsabilidade da situação internacional. Acusar José Sócrates do estado em que o país... Mas ficou surpreendido com esta Não, José Sócrates já não surpreende. Eu trouxe aqui para as pessoas verem que José Sócrates, há aqui uma dimensão, às vezes, esquizofrenia, que me faz a impressão que é uma pessoa inventar a realidade, desligada da realidade. Esta revista Focus, que todas as pessoas sabem, é dirigida até... Pronto, o setor solarista do PS sempre teve aqui opiniões, muito apoio, que em 2004... Quando José Sócrates concorre à liderança do PS com Manuel Alegre e João Soares, a vida secreta de José Sócrates, em que todos estes temas que ele fala aqui, ligações perigosas, a casa, até põe uma fotografia dele comigo, está aqui, olha, a casa da Rua Castilho, isto é agosto de 2004, eu estava como Primeiro-Ministro. Ele estava a disputar a liderança do PS. E essas histórias todas, e da casa, e se tinha dinheiro, e da herança, e da família, e tudo isto, aparece tudo aqui. E das sociedades, e Sócrates... o animal feroz, e aparece aqui, curiosamente... Mas é disso que ele se queixa, que houve uma campanha... Pronto, mas é que a campanha não é do centro-direita. Isto vem na altura em que ele disputa a liderança do PS. As respostas de Sócrates começou por jurar nunca ter sido empresário, só depois de muita insistência conseguiu recuperar a memória. Porque já em 2004, perguntado pelo jornalista se foi sócio de alguma empresa, não, nunca. A pergunta é ofensiva. Aquelas respostas dele. Passado uma hora, estava a lembrar se tinha sido sócio de uma empresa com o Armando Var, uma empresa de combustíveis, e com outras pessoas. Isto é a constante do comportamento de José Sócrates ao longo dos anos. Ele, nessa entrevista, chega a acusar-me de ter inventado, por exemplo, ou criado, ou lá o que ele diz, o caso Freeport. Sim, já lá vamos. Mas antes disso, já vamos falar do Freeport, e aí há pormenores também interessantes. Mas há aqui uma campanha que ele até chega a dizer que o considerava pessoalmente, assim, Pedro Santana Lopes. Nós debatemos durante semanas, sim. E então montou uma campanha... Ele fala de um cartaz. Fazer rir de uns cartazes. Um dia vinha de Sintra, vou ler o que estou a citar José Sócrates. Um dia vinha de Sintra e vi um cartaz com a minha cara e disse, não me lembro também de fazer este cartaz. Dizia mais ou menos, você conhece bem este tipo. Ora, depois era assinado pelo JST, José Sócrates terá ligado a Miguel Relvas e terá sido Miguel Relvas que terá dito, porque... Fui eu e os brasileiros. Exatamente. Sim. Isso é verdade? Não. Eu, em relação a esse cartaz, assumo total responsabilidade. E com orgulho. Se as pessoas tiverem... Eu já tive a minha cara em muitos cartazes de partidos da oposição. Já depois, já quando não exercia nenhumas funções públicas ou políticas, continuavam a pôr o Bloco de Esquerda, nomeadamente, julgo eu, não me ofendi com isso. E eu acho que fizemos muito bem em pôr esse cartaz. Porquê? As pessoas não se lembram, mas quando elegeram José Sócrates, a maioria dos portugueses praticamente não conhecia. Todas estas histórias, ou muitas destas histórias, foram aparecendo posteriormente. E a questão foi, quando elegeram Durão Barroso, sabiam quem era Durão Barroso. Quando me elegeram a mim, há 20 anos estava na vida política. Quando Sampaio dissolve a Assembleia, Sócrates é eleito líder do PS nessa altura e ganha as eleições logo a seguir.
E a pergunta que é feita é, tem a certeza que conhece esta pessoa? Vai eleger, disputa as eleições para Primeiro-Ministro, porquê? Porque ele não aceitava debates. Ele só aceitou participar num debate a sós comigo. E eu desafiei-o para mais debates. E, portanto, o que eu queria é que as pessoas conhecessem as suas opiniões, as suas posições e o seu percurso de vida. As pessoas não sabiam sobre José Sócrates praticamente nada. Sobre mim sabiam tudo. E eu acho que as pessoas, então, antes de se eleger um Primeiro-Ministro, um Presidente da República, têm que saber. As pessoas, bem, sobre mim, eu nem falo. José Sócrates é muito curioso na altura. José Sócrates reagiu ou demarcou-se. Eu não gosto de falar desses temas da vida pessoal. Não gosto mesmo. Em 2011, como sabe, Paulo Portas foi violentamente atacado por dirigentes do PS, ou insinuações sobre a sua vida privada, que eu nem vou aqui repetir. José Sócrates era líder do PS, nunca se demarcou. Nessa mesma campanha o PS fez-me ataques violentos dizendo que eu tinha execução por dívidas fiscais. Tive que ir pedir certidões de dívidas fiscais. Uma vez alguém me viu repetir isto, atrás. Nunca ninguém. E ele repete os próprios argumentos que ele considera ofensivos e caluniosos contra ele próprio. Está sempre a repetir as histórias. O que é uma coisa psicologicamente curiosa. Ele, aliás, eu considero... Há uma vitimização aqui? Sim, eu considero algo revelador. Uma pessoa que é licenciado, enfim, nos termos que conhecemos em engenharia, escolher para tema de dissertação a tortura. Eu acho que há aqui algo, se as pessoas pensarem bem na maneira de ser de José Sócrates, que é revelador. Não é que a tortura não seja um tema nobre, mas de facto é mais para investigadores, para historiadores, até para filósofos, se quiser. Agora, um engenheiro sai de Primeiro-Ministro e vai para Paris e vai lançar um livro sobre a tortura em sistemas democráticos, é pelo menos insólito. É um tema interessante, mas é insólito. Aliás, é insólito logo um Primeiro-Ministro deixar essas funções e ir estudar. É uma coisa que não é frequente. Mas isso é com a vida de José Sócrates. José Sócrates não pode tirar para cima dos outros aquilo que tem a ver consigo. É que é muito mais fácil dizer que é o PSD ou o centro-direita. Não. Tudo isto sai na campanha da luta pela liderança do Partido Socialista. E as eleições legislativas dessa campanha são a seguir. E, portanto, José Sócrates faz sempre isso. Atacaram-no, ou é o PEC 4 caiu e estava para salvar o país, ou tinha combinado com Durão Barroso e foi Passos Coelho que não deixou, ou é Cavaco Silva que foi desleal com ele. E, portanto, estas pessoas que pensam que são, de facto, o centro do mundo e que tudo fazem bem. José Sócrates tem aqui nesta entrevista uma frase lapidar. Arrependermos-nos é errar 2 vezes. Eu acho que esta frase define uma personalidade. Uma pessoa que não sabe o que é o arrependimento continua a dar, de facto, entrevistas a insistir nos mesmos erros ou nas mesmas falsidades. Perguntar-lhe mais alguns pormenores que aqui estão presentes. Alguma vez falou com o Miguel Calvas sobre isto? Olha, hoje ele telefonou-me, num telefonema, ele disse-me... E é verdade? Ele disse-me que era falso. O que é que era? Não vou dizer nada. Miguel Calvas disse-me isso hoje. Agora, para mim, é muito diferente. Como eu, quer dizer, uma questão é do cartaz, sabe quem é esta pessoa, não é este tipo. Eu normalmente tenho cuidado de não usar linguagem que ofenda as pessoas, mas sabe quem é esta pessoa? O José Sócrates disse-me isso quando eu lhe passei o poder em São Bento e isso corresponde à realidade. Olha, eu estou muito ofendido consigo por causa daquele cartaz, sabe quem é esta pessoa? E eu disse, mas desculpe lá, se eu pusesse um cartaz desse sobre mim, eu ficava satisfeito. O senhor ficou preocupado com o quê? Ficou aborrecido com o quê? Eu não fico nada, não acho que alguém esteja a insinuar, seja o que for sobre mim, se puser um cartaz a dizer, vá conhecer bem a vida desta pessoa. Bem, a minha vida vasculhada de cima e para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E acabou, as pessoas conhecem-me nas minhas qualidades e defeitos. Uma pessoa que se ofende com um cartaz desse, eu acho que é uma pessoa que tem algo a esconder, que não quer falar da sua vida, que prefere surfar a onda. E eu, como digo, assumo integralmente e disse-lhe a ele, sim senhor, assinar pelo JSD ou pelo PSD, a responsabilidade política era minha. E, portanto... Mas quem é que realmente teve a ideia dessa campanha? Foi a JSD? Foi Miguel Relvas, como diretor de campanha? Foi o senhor, enquanto o líder, não é? Não, a campanha já disse desse cartaz, sim senhor. A questão aqui está no plano político. Não se pode esquecer. Nós estávamos numa altura absolutamente louca, em que Sampaio dissolveu a Assembleia a meio, e, portanto, fomos para eleições em que o próprio José Sócrates não esperava. Ele até disse já numa entrevista que por ele tinha estado mais tempo na oposição a preparar-se para ir para o poder. E, portanto, foi uma campanha, de facto, complicada, dura, violenta em certos aspectos, sem dúvida nenhuma que foi. Agora, a campanha mais violenta que José Sócrates teve foi lançada do interior do seu partido. E ele apaga isto, e diz, não, isto foi o PSD.
como diz o Freeport foi o PSD, ou responsabilidade do Estado em tal país. Ele, quando deu a entrevista, a seguir agora, quando voltou para comentador, na primeira entrevista que dá, diz: eu, responsável pelas SCUTs, isso foi o que eu recebi do governo de Santana Lopes Bagão Félix, quando tomei posse, tinha uma data de SCUTs que eles aprovaram. Foram 3. Chegámos a falar disso aqui no início dos comentários. E, portanto, depois ele não veio dizer a mesma coisa outra vez, como é evidente. Ele repete, ele diz eu acredito até que ele esteja convencido de algumas destas coisas. Agora, ele repete falsidades como se fossem verdades. Acabou lá os telefonemas, ou isto ou aquilo. Agora, tudo, veja, José Sócrates tem a questão da licenciatura. Mas acha possível, sim, tem várias questões, onde ele fala nesta entrevista, aliás, defende-se todas elas. Mas da licenciatura não fala. E a entrevistadora deixa a entrevista continuar. Pergunta, então, mas como é que o senhor, como é que foi aquilo da licenciatura e tal? Ele começa a falar de quando chegou a Coimbra e ficamos sem perceber. Ele qualquer dia vai dizer, fui eu que enviei o fax dele ao domingo para a Universidade Independente, ou com aquela nota sobre o exame, ou fui eu que pedi ao reitor da Independente para marcar o domingo para o dia para o José Sócrates acabar o curso. Porque, ou então ainda vai dizer que o tio que fala no caso Freeport é meu tio. Quer dizer, ele transpõe para os outros aquilo que tem a ver com ele. Quer dizer, os casos, diz-se Clara Ferreira Alves, diz José Sócrates foi muito difamado. Não, José Sócrates teve que se justificar por uma série de casos que tinham fundamento real. As assinaturas das casas na Guarda não tinham fundamento. A licenciatura não tinha fundamento. As alterações na biografia na Assembleia da República do próprio não tinham fundamento. O caso até, eu não quero falar do caso da Cova da Beira, mas vários casos, o caso Freeport, que, como disse, já lá vamos, quer dizer, são casos que existiam, tinham substrato. Se podia ser assim, não quer saber, como a gente dizia na altura, é com a vida privada, bem, mas era com a vida privada de José Sócrates, então, e Miguel Relvas. A licenciatura era da vida privada, então... Portanto, José Sócrates não foi difamação. Ele foi muita coisa complicada e teve que dar explicações sobre ela. Todos nós fazemos na vida. Eu já cometi erros, já tive que dar explicações e quando estamos em cargos públicos, mais explicações temos que dar. Isso não nos dá o direito a achar que a culpa dos erros que cometemos é dos outros. Devemos assumi-los. Mas acha que de algum modo, pela forma como lançou esta campanha do cartaz? Do cartaz, que é de algum modo uma pessoalização do inimigo político, que José Sócrates, certo ou erradamente, tenha julgado que por detrás de tudo isto poderia estar Pedro Santana Lopes? Como já disse, vamos falar depois do Freeport, em que ele me acusa também de estar por detrás do Freeport. Sim. O que é que quer que eu faça? Olha, eu vou dizer assim, não gostava de ter esse poder, não gosto de ter poder para fazer mal a ninguém, mas... Quer dizer, que ele tenha pensado, ele pode pensar, só que ele tem tendência para pensar essas coisas. E ele tem tendência para achar que o Presidente da República... Não, mas ele aqui refere o nome, podia ter dito do PSD, o PSD quis fazer isto, quis fazer aquilo, não. Refere o meu. Refere o Pedro Santana Lopes. Sim, porque em 2004 ou 2005 foi eu que disputei as eleições com ele. Mas é como eu digo, parece que ele as perdeu. Há qualquer coisa que lhe pesa na consciência. E o que lhe pesa na consciência é que ele sabe que eu não sou essa pessoa. Eu debati durante 2 anos com ele na RTP todos os domingos e ele sabe quem eu sou. E ele sabe como, por exemplo, eu defendi Ferro Rodrigues quando Ferro Rodrigues foi atacado infamemente e eu o defendi e tratei disso com ele. Ele sabe qual é a minha atitude na vida. Ele sabe que eu não sou pessoa para julgar alguém sem culpa formada, para fazer insinuações sobre a vida das pessoas. Ele sabe. Foi muito fácil ele estigmatizar assim, mostrar-se ofendido, dizer que era uma campanha. Não. Ele, se fosse corajoso, virava-se. Era contra os seus adversários do PS que lançaram esta campanha contra ele. Mal ou bem, não são contas do meu rosário. Eu acho que mal, porque acho que campanhas sobre a vida das pessoas não interessam a ninguém. Agora, José Sócrates sabe muito bem que eu conhecia a vida dele. Sabe muito bem que eu nunca podia dizer essas coisas sobre ele. Nunca falei sobre os dinheiros dele. Eu debati na televisão e debati numa revista todas as semanas, na sábado, a seguir. E José Sócrates escolheu-me na altura, como ele dizia, não era ter simpatia por mim. Ele dizia-me, não abandone estes debates. Isto é fantástico para nós hoje. Quer dizer, eu escolhi José Sócrates e continuo ainda hoje a dizer bem dele, várias qualidades dele, apesar... O que é que isso adianta dele ter ganho as eleições? Até quem diga dentro do PSD que o senhor é que criou, de algum modo, José Sócrates como figura... Mas pronto, sabe o que é que eu respondi aos meus companheiros do PSD que nos disse na altura de estar a debater com ele? Há só uma coisa. Se ele ganhar as eleições é porque nós merecemos perder.
Eu não tenho medo de ter bons adversários. Eu não gosto de ter adversários que não prestem. E, portanto, José Sócrates estar a debater comigo, e toda a gente diz que eu tenho jeito para oratório, e para falar ou para debater, depois diziam, mas não preparava tanto os debates quanto José Sócrates. Ele era deputado na Assembleia, eu era Presidente da Câmara de Lisboa, fazia 1000 coisas, não tinha o tempo que ele tinha, ele próprio dizia, todos os dias ele preparava os seus debates. Agora, ele ganhar eleições por ter um debate ao domingo, eu já vi tanta gente ter espaços semanais que nunca ganhou eleições. Espaços semanais de comentários, de análise, seja o que for, não é por isso. José Sócrates beneficiou na altura e, bem, ele fez o que tinha a fazer da decisão de Jorge Sampaio. Apanhou o PSD em contraciclo, depois da saída de Durão Barroso, a meio da legislatura, bomba, saltou, ganhou. E, bem, e eu considero que José Sócrates, como Primeiro-Ministro, teve várias qualidades. Sabe comandar, sabe dirigir. Agora, acho que ele devia ver-se ao espelho e ver que está... Ele disse dele próprio uma vez que era um animal feroz. Eu acho que ele está a ficar raivoso. Fala com raiva. E a raiva é má conselheira. Uma pessoa não deve olhar para os outros com esses sentimentos menores, com raiva, com ódio. É horrível isso. Devemos procurar ver nos outros as qualidades e os defeitos. Eu por mim, continuei a agir com José Sócrates, quer enquanto líder parlamentar em 2008, quer em momentos difíceis da vida que ele atravessou, como se a nossa relação pessoal continuasse a existir. Mesmo não tendo resposta. Nunca mais falaram sobre este assunto? Não. Mesmo não tendo resposta. Eu continuo a estar porquê? Porque não pesa na consciência. E, portanto, embora eu acho que, conhecendo a personalidade de José Sócrates, sei que ele tende para isto. Como vamos ver no caso Freeport. É extraordinário. Vamos ver agora então este caso do Freeport. Enfim, muito se escreveu sobre o Freeport e publicou também em televisão. Na altura estava na TV e acompanhei de perto este processo. Há um momento em que José Sócrates, nesta entrevista, refere duas pessoas, Gomes da Silva, ele diz assim... Mas ele diz que não foi Gomes da Silva. Julgo que não. O Gomes da Silva era um dos que preparou com o chefe de gabinete de Santana, Miguel Almeida, o fornecimento de elementos à Polícia Judiciária para criarem o caso Freeport. Lá está. Ou seja, o caso Freeport, diz ele, nasce em 2004 porque pessoas ligadas a mim teriam dado à Polícia Judiciária elementos que levaram ao processo Freeport. Bem, mas para os portugueses nos estão a ouvir se lembrarem, o Freeport foi licenciado, tenho aqui o decreto-lei, pelo governo Guterres, com José Sócrates como Ministro do Ambiente, em 17 de março de 2002. Ainda muito antes disso. Tudo o que foi investigado depois, se o tio falou, se o tio não falou, se os ingleses falaram, se houve comissões, as reuniões, as gravações, quem era o Pinóquio, quem não era o Pinóquio, isso são factos. Quem é que pôs os ingleses a falarem lá numa reunião gravada, que fui eu? Quem é que licenciou o Freeport 3 dias antes das eleições da Vitória de Durão Barroso? Fui eu. Quem é que em dezembro tinha definido uma zona de proteção do estuário do Tejo, onde o Freeport não era possível, e 3 meses depois, em março, o muda? Fui eu. É que ele acusa de ter criado o Freeport. Mas tudo o que as autoridades investigaram foram factos reais da vida de José Sócrates que não têm rigorosamente nada a ver comigo. Se José Sócrates, se houve investigação e José Sócrates não foi acusado, nada, eu, sinceramente, fico muito contente com isso. É horrível quando vemos alguém acusado. Agora, que ele tinha, e condenado, muito pior, que ele tinha que dar explicações. Tinha, com certeza. Então, quando o próprio tio aparece a dizer, na altura, que foi pedir, que os ingleses foram falar com ele, agora José Sócrates vem dizer que é porque a tia passava férias ou não sei quem, na Quinta do... Não me interessa nada disso. O caso Freeport nasceu de uma decisão do governo de Guterres, com José Sócrates como Ministro do Ambiente, e é disputado pela Polícia Judiciária em 2004. Há uma coisa para as pessoas saberem. Passa pela cabeça de alguém que eu, enquanto Primeiro-Ministro, se desse qualquer tipo de instrução à Polícia Judiciária, ou ao meu Ministro da Justiça na altura, que é o atual Ministro da Defesa, para fazer disputar o processo Freeport, que isso não se sabia, passado um mês, um ano, este tempo todo, eu, graças a Deus,
Nunca, mas nunca dei nenhuma instrução sobre processo nenhum, nem ao Ministro da Justiça, nem ao Diretor da Polícia Judiciária. Aliás, o Diretor da Polícia Judiciária, nomeado pelo meu governo, José Santos Cabral, continuou, ainda durante uma série de tempo, com o governo de José Sócrates. Portanto, dizer-se que um governo de um país manda, então, na altura, olha, inventem aí o caso Freeport. Em 2004, 2005, não sei se está a ver, os ingleses tinham reunido em 2000, tinham dito que tinham que pagar uma comissão a alguém em 2000. Isto foi licenciado em 2002. E ele diz que eu criei o caso Freeport. E ele aparece naquela altura... Sim, mas uma coisa é o caso em si e outra coisa é o processo Freeport de licenciamento, enfim. O caso em si surge em 2004 porque há uma fuga de algum modo, de informação que permite aos jornalistas começarem a investigar. E é aí que suponho que o José Sócrates se refere de criar o caso, no sentido de o tornarem mediático, ou seja, sabendo da sua existência, o tornaram mediático. Admite, não há uma fuga de informação, mas é assim que nascem as histórias nas imprensas. Na imprensa toda. Mas admite que tenha sido alguém seu próximo, por exemplo, ou não? Não. Fora de questão. Fora de questão. Absolutamente fora de questão. A Polícia Judiciária desenvolve... O que foi contado mais tarde foi que foi um indivíduo